informações para a gente poder ter convicção da nossa fé. Como o apóstolo Paulo mesmo disse que a fé, ao contrário de que muitos pensam hoje em dia, a fé não é uma coisa mística ou uma coisa que vem assim de uma superstição, como muitos julgam, né? Os incrédulos, na verdade, julgam isso, né? Que as pessoas que creem, os crentes, vamos dizer assim, né? Eles são pessoas supersticiosas, são pessoas sem discernimento das coisas verdadeiras e julgam que a pessoa que crê, né, na Bíblia, no Evangelho, em Jesus, né, são pessoas supersticiosas, né, são pessoas que creem em contos e, e em coisas assim que a ciência não pode explicar. E muito pelo contrário, a palavra de Deus mostra que a fé não é uma coisa que acontece e a pessoa ela adquire a fé por coisas superficiais, ou por superstição, né, como se fosse uma crendice, ou como se fosse simpatia, essas coisas. A palavra de Deus diz claramente que a fé ela é algo racional, não é nem emocional. Que muitas pessoas, né, erradamente, elas desenvolvem até algum tipo de crença, mas por causa de alguma experiência emotiva. E isso não convém com a palavra de Deus. A gente sabe que até nesses casos de dons espirituais, muitas pessoas, né, se convencem até de alguma coisa do Evangelho por causa de experiências emocionais e crenças em coisas assim sobrenaturais e até creem em alguma coisa de Jesus, mas sem a razão explicando as coisas. Esse é o problema. Porque a palavra de Deus diz que a fé ela é racional. O que isso significa? A fé vem de algo que você pode discernir e que tem coerência, que tem explicação, que é plausível, entendeu? Que obedece uma lógica racional. Porque Deus é um Deus de ordem e ele tem critérios que todos nós podemos observar de uma sabedoria muito maior do que qualquer inteligência humana. E esse momento de estudo aqui, ele é um privilégio para a gente, né, poder observar esses aspectos, né, da palavra de Deus que ele deixou para nós, e nesse sentido a gente poder aperfeiçoar até a nossa própria fé, através das coisas que nós podemos aprender na palavra. Então, o que nós já vimos, né, dentro do tema que nós já estamos acompanhando nessa série de estudos, a respeito dos dons espirituais, né? Como diz lá em 1 Coríntios 12, né, Paulo diz, né, não quero, irmãos, que sejais ignorantes, que vocês não sejam pessoas sem o conhecimento dessas coisas. Tá? Então, desde lá do início do estudo, o que nós já observamos? Nós já vimos na introdução a visão geral, até o motivo, né, desse estudo. Não é justamente para poder ficar acusando outras pessoas de não saberem ou não, né, não estarem buscando agradar a Deus. Não é nada de olhar para fora, é justamente a gente olhar para dentro, né, do nosso relacionamento com Deus mediante a verdade da palavra que Ele revelou. E a gente poder discernir essas coisas a ponto de nos tornar aptos a compreender e discernir o certo ou errado, o bem do mal, as coisas que agradam a Deus e as que não agradam. E aí nós entramos no assunto mesmo do estudo, né? Que é a parte que eu considero até a chave, né? Que é a questão do propósito dos dons espirituais. Nós nos aprofundamos, né, dentro das mensagens bíblicas sobre esse aspecto, né? Qual o propósito, né, de pessoas com poderes, né, sobrenaturais nas próprias mãos, ali dentro da história bíblica, apresentando
essas evidências e qual era o propósito disso? Foi uma coisa aleatória, do nada aconteceu sem motivo nenhum? Não. A gente viu que tinha realmente um propósito. Deus é muito organizado nas coisas que ele permite, ainda mais as coisas que vão, né, conter na palavra para nos instruir, né? Nós vimos também a questão de como que eles recebiam esses dons espirituais, né? Quem tinha esses dons espirituais nas mãos, né, dentro do contexto bíblico apresentado na palavra, né, como que eles recebiam isso, nós vimos, né? O próprio Deus derramando e depois a imposição de mão dos apóstolos. Tá? E a gente viu os detalhes sobre esse aspecto. E agora nós estamos observando, né, aqueles que receberam, até quando Deus, né, estava dando esses dons, né, para os seres humanos, para os homens, vamos dizer assim. E dentro de todo esse contexto, a gente entende, né, que todas as questões, né, até quando, como, a gente cai lá naquele segundo item, que é a questão do propósito, né? A questão do propósito, ela vai desvendar, né, todas as questões de, de motivação e até de outras coisas que a palavra de Deus apresenta dentro desse assunto. E o até quando, que nós estamos observando agora, ela é respondida quando nós observamos a questão do propósito. E o que nós já vimos já na semana passada? O contexto, né, de 1 Coríntios 13, o capítulo inteiro. Paulo vai resolver uma desordem ali na igreja de Corinto. E uma desordem criada justamente pelo tema que nós estamos estudando, que é a questão dos dons espirituais, né? A igreja primitiva ali, no início, né, da caminhada, né, cristã, o início da igreja, vamos dizer assim, a infância da igreja, onde, né, vários homens tinham recebido ali dos apóstolos, né, pela imposição de mãos, esses dons para que a igreja fosse equipada para que o evangelho pudesse ser pregado, mesmo ainda sem a revelação completa do plano de Deus para a salvação. Imagina, Deus tem um plano completo que hoje nós temos esse privilégio de ter isso hoje, de Gênesis a Apocalipse. Nós podemos abrir as escrituras e ser instruído perfeitamente. Olha o perfeito aí, né? Nós podemos ser instruídos perfeitamente em toda boa obra porque nós temos essa revelação completa e selada em Apocalipse, lembra? Livro selado, que nada pode ser acrescentado. E, né, aqui nessa época de Corinto eles não tinham isso por completo. Então eles foram equipados, né, com esses dons milagrosos. Até a questão ali, dom, nós vamos ver o dom da revelação, né, onde a palavra de Deus era revelada ali, a vontade de Deus, e outros aspectos específicos que nós vamos ver também, dessa questão de dom de revelação. Tá? E o que nós vimos também na semana passada é que dentro da narrativa das explicações de 1 Coríntios 13, é que estes dons, Paulo até faz um contraste entre a questão do amor, que ele fala que o amor jamais acaba. Agora, quando ele vai falar dos dons milagrosos, ele usa termos como cessarão ou serão aniquilados e coisas assim. Então, ele já prepara aqueles irmãos, né, onde ele vai dar instruções específicas de ordem no culto, lá em 1 Coríntios 14. Só que antes de entrar nesse assunto de ordem no culto em relação ao uso, à utilização dos dons espirituais, ele fala a questão primordial, básica, vamos dizer assim, né? A questão do propósito de utilidade dos dons e o meio, a forma, né, pela qual deveriam esses dons ser utilizados, né? Qual é, né, o background, vamos dizer assim, o plano de fundo, a motivação, o que está por trás da utilização dos dons. Paulo deixou bem claro que ele disse que deveria ser o amor, né? O amor à verdade, o amor a Deus, o amor ao próximo, o amor, né, ao plano de Deus
para a salvação que estava sendo entregue e revelada através, né, desses homens. Eles deveriam respeitar isso. Eles não estavam respeitando. Então Paulo teve que corrigir muita coisa nessa congregação. E ele disse que quando viesse o que era o quê? Perfeito. Quando vier o que é perfeito, o que é em parte, né, os dons milagrosos, aquelas coisas, né, que eram bem testemunhais, elas não teriam mais a utilidade. Entendeu? Então, eles deveriam perceber que aqueles dons milagrosos que eles tinham nas próprias mãos não era, né, a parte mais importante do plano da salvação, nem a parte mais importante para a própria vida do cristão. Que a parte mais importante é a comunhão com Deus e a própria salvação. Né? O dom do Espírito Santo, que é a salvação, é o perdão dos pecados. E não o meio pelo qual Deus confirmou a palavra, através desses dons milagrosos, como nós já vimos. E Paulo diz que quando viesse o que é perfeito, esses dons seriam o quê? Aniquilados. E o que nós vimos lá em Hebreus, capítulo 6, né, só para relembrar, Hebreus 6, no versículo 1 e 2, ele diz assim, ó, por isso, pondo de parte os princípios elementares, o básico da doutrina de Cristo. Então a base aqui do argumento dele é sobre o quê? É sobre ensinamento. Né? Ele está falando de ensinamento, pondo em parte os princípios elementares da doutrina. Doutrina é ensino. Né? O ensino de Cristo. Né? Deixemos levar para o que é perfeito. Ele não mudou de assunto, ele está falando de questão de doutrina, de ensino. Ele diz que devemos já passar pelo básico do ensinamento e progredir dentro desse ensinamento. A doutrina de Cristo, nós entramos nela, mas nós devemos progredir e ser aperfeiçoados nela. Até onde? Até chegarmos ao que é perfeito. E não lançando de novo, ele diz aqui a base aqui de arrependimento, né? Arrependimento de obras mortas, a fé em Deus. E ele fala, ensino de batismos, ele fala que é uma doutrina, né, dos princípios elementares, a imposição de mãos, tudo isso nós vimos na nossa série aqui de estudo. Ressurreição dos mortos, né? Teve uma igreja que teve bastante dúvida, né? A igreja de Tessalônica, Paulo resolveu dúvidas sobre a questão de ressurreição dos mortos. E do juízo eterno, que é o ponto, né? Que até às vezes é o ponto de início de muitas pregações bíblicas, né? Mostrando a questão do juízo eterno, onde todas as pessoas serão julgadas. Né? Paulo, lá em Romanos capítulo 1, ele fala, né, que até os romanos que nem conheciam as Escrituras, mas mesmo assim eles eram indesculpáveis. Porque a prova da existência de Deus, Criador, né, era a própria criação dele. E o que nós vemos, o que é perfeito, está bem destacado aqui, né? Que é a soma das partes de toda a revelação do plano de Deus. O plano de Deus é uma coisa imperfeita? Claro que não. O plano de Deus para a salvação é uma coisa perfeita. E o perfeito também, se você olhar a etimologia da palavra, ele denota algo completo. Né? Se você vê a etimologia bíblica dessa palavra traduzida como perfeito, ela pode ser traduzida também como algo como completo, algo completo. Deixando-nos levar para o que é completo, ou seja, algo que não está faltando, ou algo que já chegou à sua plenitude, vamos dizer assim. Deixemos-nos levar para o que é pleno, para o que é completo, ou para o que é perfeito. Todas essas traduções encaixam muito bem lá no original da palavra, no grego. Tá? E agora nós vamos analisar algumas coisas de 1 Coríntios 14, tá? Que na leitura, se nós fizermos do versículo 1 até o 40, Paulo está dando instruções práticas do uso apropriado dos dons espirituais que eles tinham. Muitos ali falavam em outras línguas, outros profetizavam, e assim por diante.
E Paulo olhou como a igreja estava utilizando esses dons e viu que estava uma bagunça, vamos dizer assim. Entendeu? Estava uma desordem. E ele teve que corrigir isso dos irmãos. Então, 1 Coríntios 14, do 1 ao 40, ele praticamente entra em questões bem específicas sobre a questão do uso de dons espirituais. Tá? Eu não vou fazer a leitura toda, né? Não quero transformar o estudo aqui de até quando os dons espirituais estariam, né, em vigor, para fazer um estudo de 1 Coríntios. Tá? Mas eu separei, né, mas, mas eu separei alguns versículos bem chave para a gente entender como Paulo foi pontuando todas as instruções que ele estava dando para a igreja. Tá? É interessante depois os irmãos, né, fazerem a leitura toda de 1 Coríntios 14 para entender esses pontos onde eu vou expor aqui. Mas vamos ver esses pontos que fez parte ali, né, das instruções de Paulo para a igreja em relação à utilização dos dons espirituais. 1 Coríntios 14, eu destaquei o versículo 9, que Paulo diz assim, ó, prestem atenção. Paulo diz, assim, vós, se com a língua não disseres o quê? Palavra compreensível. Como se entenderá o que dizeis? Porque estareis como se falasseis ao ar. Olha que interessante. Quando nós olhamos nos dias de hoje, lugares onde tem pessoas que dizem, está falando, né, aquelas línguas lá de Atos 2, né, e falando em línguas como os apóstolos falaram no dia de Pentecostes, tá? Eles falam palavras que não são compreensíveis. Você pode até reproduzi-las aqui, né? Você pode ouvir alguém falando e reproduzir exatamente, e até fazer algumas variações das coisas que você ouve. Você pode mudar um pouco algumas sílabas assim e fazer coisas bem dentro dessa questão dessas línguas que eles falam que é uma coisa milagrosa. Mas essa questão de falar em línguas, como nós vemos nos dias de hoje, coisas incompreensíveis, tá? E quando nós olhamos nas escrituras que falam das instruções de como devem ser a utilização dessas línguas, a primeira coisa que nós vemos é justamente Paulo falando assim, ó, assim como vós, se com a língua não disseres palavra compreensível, se vocês não falarem coisas que todos podem compreender, como, como que as pessoas vão entender o que vocês estão falando? Porque vocês vão estar como se estivesse falando ao ar, ou seja, falando para ninguém. E aí, nós voltamos lá naquele segundo tema do estudo, que é a questão de propósito. Qual seria o propósito de pessoas falando dentro da igreja palavras incompreensíveis? Qual seria o propósito disso? A não ser de confundir pessoas ou então de ser uma coisa infrutífera. Ou seja, qual é o fruto de palavras que ninguém entende? Só a pessoa que está falando entenderia, em tese, né? Porque eu não acredito que aquelas pessoas entendam o que ela estava falando. E no versículo 10, Paulo continua. Prestem atenção. Ele diz assim, ó, há sem dúvida muitos tipos de vozes no mundo. Nenhum deles, contudo, sem sentido. Entenderam o ponto? Há sem dúvida muito tipo de vozes. Essas vozes no mundo, ele está se referindo a idiomas. Porque se você olhar no mundo, as vozes dos japoneses em relação às vozes dos norte-americanos, você vai ver uma diferença. E a diferença não é no tom de voz ou no jeito que eles mexem a boca. É justamente o idioma. É totalmente diferente o inglês do japonês. E no mundo inteiro, quantos idiomas, né, ou quantas vozes você pode classificar dessa forma? Ele diz, ó, no mundo inteiro, se você viajar o mundo inteiro, você vai ver vozes diferentes. Ou seja, idiomas diferentes.
Só que Paulo mesmo declara, ó, porém nenhum deles é sem sentido. Se você vê lá no Japão eles conversando, você, para você pode ser uma língua estranha. Só que para eles não, eles estão compreendendo o que eles estão conversando. E assim por diante em outros países. E é justamente isso que Paulo chama a atenção. Olha, por que vocês estão dentro da igreja falando coisas incompreensíveis, se no mundo inteiro, se você vê vozes diferentes, todas elas têm um sentido, eles estão se entendendo lá. E vocês dentro da igreja ficam utilizando essas vozes, só que sem utilidade, sem compreensão nenhuma. E no versículo 16, ele diz assim: E se tu bem disseres, apenas em espírito, como dirá o indouto o amém? Depois da tua ação de graças, visto que não entende o que dizes. É justamente isso que eu tinha falado antes. Se você está falando, né, usando o dom espiritual para falar alguma coisa em outro idioma, como aquela pessoa que está lá, um visitante, ou, né, uma pessoa, um indouto que ele coloca aqui, como que alguém que está lá buscando algum tipo de entendimento, de edificação, como que ele vai até concordar, né, no amém aqui, né, falar assim seja, assim mesmo, como que ele vai dar, né, credibilidade ou até concordar com você dizendo amém, né, se você está falando coisas que a pessoa não entende. Ele diz aqui, visto que não entende o que dizes. A gente já viu o versículo 9, 10 e agora o 16. Desses 3 versículos, os irmãos já puderam perceber, né, que você falar dentro, né, da igreja ou em qualquer lugar para outras pessoas num idioma que você sabe que a outra pessoa não vai compreender, a queixa de Paulo aqui, até em questões espirituais mesmo, é a inutilidade do que você está fazendo. Não tem nenhuma coerência, percebe? Porque a fé apresentada nas Escrituras é algo racional. As pessoas precisam compreender, as pessoas precisam entender o sentido do ensinamento. Tá? E se não tiver a compreensão e o sentido das palavras, entendeu? O que você está fazendo se torna uma coisa inútil diante de Deus. E olha o que Paulo fala no versículo 18. Tudo isso aqui no 1 Coríntios 14. Versículo 18, olha o que Paulo diz. Dou graças a Deus, porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Olha que interessante, né? Se o dom de línguas fosse o idioma supostamente de anjos, né? Como se a língua falada fosse a língua do anjo, né? Com a distorção que eles fazem de 1 Coríntios 13 com Atos 2, mistura no liquidificador e sai uma doutrina. O que o Paulo está dizendo aqui é que a gente sabe, a gente conhece até a história pessoal até, né, de Saulo. Era um homem letrado, ele até recorreu, numa situação específica, à nacionalidade dele romana, quando ele ia ser açoitado, né, em determinado momento, ele falou, vocês não podem fazer isso comigo porque eu sou cidadão romano. E em Atos lá diz que ele se dirigiu, né, àqueles líderes lá, né, na língua deles. Eles até ficaram assustados assim, né? Em vez de ele falar o aramaico, ele usou, né, o grego, e falando ali em outro idioma já. Então, mesmo antes de Paulo, né, receber o Espírito Santo, lá quando Ananias, né, foi ver ele quando ele estava cego, Paulo já falava em outras línguas. Entendeu? Ele já era uma pessoa viajada, culta. Ele já falava outros idiomas. Então, quando ele recebeu esse dom, né, e Deus acrescentou mais idiomas, né, para Paulo pregar no mundo inteiro,
E o Paulo poderia chegar ali na própria congregação e foi o que ele falou no versículo 18. Ó, eu falo em outras línguas muito mais do que todos vocês juntos. Então por que vocês estão se gabando aí entre vocês, né, demonstrando que um fala em um idioma, o outro fala em outro? E a gente praticamente consegue perceber aqui a incoerência daquelas pessoas que, aqui no caso, né, das escrituras que eles estavam utilizando o dom de línguas, né, falando em outro idioma, na frente de outras pessoas que não falavam aquele idioma, né, porque você estava falando um outro idioma, porque você foi capacitado a falar, né, em línguas que para as pessoas locais seriam estranhas ali no momento. E aí Paulo falou, poxa, eu falo vários idiomas e eu não fico demonstrando todos os idiomas que eu falo na frente das pessoas aqui. Entendeu? E o 22, por último, que eu separei, porque ele coloca aqui uma questão bem chave para compreender toda essa questão. No versículo 22 ele diz assim, ó, de sorte que as línguas, né, o dom de línguas lá, ele constitui um sinal. Mas um sinal, ele diz aqui, ó, não para os crentes. Olha que interessante. Mas o dom de línguas é um sinal para quem? Para os incrédulos. É mesmo, irmão. Então, qual o sentido, né, de congregações fazerem cultos domésticos ali, né, com os cristãos nos dias de hoje? E todo mundo ficar disputando quem fala mais em línguas. Lá, gritando, né, na igreja em línguas. E Paulo claramente diz que a língua é um sinal para os incrédulos, não é para os crentes. Tá? E ele conclui dizendo, ó, mas a profecia não é para os incrédulos, e sim para os que creem, porque as profecias elas são para expor a vontade de Deus para nós. Agora o incrédulo, ele crê em Deus, ele vai dar crédito à palavra de Deus, entendeu? Ele vai dar uma importância para a palavra de Deus? De maneira nenhuma, ele não vai dar importância. Entendeu? Então a profecia, se você chegar para o incrédulo e falar para ele as grandezas de Deus, ele não vai ligar para você. Ele não crê em Deus, nem na palavra. Entendeu? Então a profecia não é para incrédulos. A profecia é para os que creem. É a parte mais importante que o Paulo coloca aqui. Em outra parte ele diz que a profecia é superior ao dom de línguas, porque a profecia tinha o papel de quê? De revelar a vontade de Deus para nós. E as línguas eram meio pelo qual, né, eles conseguiam se comunicar com pessoas que não falavam o mesmo idioma. Porque ali em Corinto, né, só para relembrar aqui, ali era um porto que recebiam navegações do mundo inteiro. Então era comum entrar na igreja de Corinto pessoas de outras nacionalidades que não falavam a língua local. Então a igreja foi equipada justamente para que se entrasse pessoas, né, que não falassem a língua local, né, o dom de línguas ali e supria essa necessidade de eles se comunicarem perfeitamente com pessoas de qualquer lugar do mundo, para elas serem edificadas, e as profecias entravam justamente ali para aqueles que crerem na palavra de Deus. Fica bem claro. E 1 Coríntios 14, a gente só viu aqui, né, 1, 2, 3, 4, 5 versículos. Né, mas eu acredito que se vocês lerem o capítulo inteiro, vocês vão ver coisas muito mais profundas do que eu apresentei aqui, nesse resuminho. Tá? Mas isso abre bem o entendimento da gente para entender essa questão de até quando esses dons estariam em vigor. Aí, seguindo, ainda em 1 Coríntios 14, eu queria olhar um pouco mais de perto para essa questão do propósito das profecias. Lembra que eu falei que a questão de propósito é muito importante? Tá? Mas não queria deixar para trás essa questão de profecia. Já que Paulo falou que a profecia era superior ao dom de línguas, né? Então a gente pode imaginar, né, a gente pode imaginar, tipo assim,
De que maneira Paulo estava querendo dizer essas coisas e como nós podemos compreender isso nos dias de hoje. Mas primeiro olhando as questões específicas do que Paulo apresentou aqui para a igreja de Corinto. Ainda em 1 Coríntios 14, agora no versículo 23, ele diz assim, abre aspas, se, pois, toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, no caso de entrarem doutos ou incrédulos, não dirão porventura que estás loucos? Né? O mesmo ponto que foi apresentado logo lá no início. Né? Imagina, várias pessoas falam idiomas diferentes. E aí, dentro da congregação, várias pessoas se levantam e começam a falar em outras línguas. Aí um está falando em chinês, outro está falando em alemão, outro está falando em latim, tudo ao mesmo tempo. Paulo falou, olha, se entrar algum incrédulo aqui, eles não vão falar para vocês que vocês estão loucos? Né? É justamente isso que acontece também nos dias de hoje. Quantos incrédulos? Sério, gente. Vamos pensar com racionalidade. Quantos incrédulos mesmo, que passam hoje em dia em ruas onde tem, né, congregações que dizem ter dom de línguas e até botam uma caixa de som bem potente do lado de fora. Né, o culto é lá dentro, mas a caixa de som fica do lado de fora. E eles ficam gritando né, numa língua estranha, e aí tá. Passa algum incrédulo lá fora, os incrédulos do lado de fora, o que eles vão pensar daquelas pessoas que estão lá dentro? Eles vão dar crédito à palavra de Deus e vão querer se aproximar para aprender as coisas que Deus, né, quer para a vida de todos nós? Ou, né, por esse tipo de testemunho, a reação natural das pessoas não é pensar que é algum tipo de loucura? É exatamente o que Paulo está questionando aqui na igreja de Corinto. Exatamente a mesma coisa. Paulo fala, se toda a igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em outras línguas, aquela bagunça, né? Aí no caso de entrarem doutos ou incrédulos, não dirão porventura que estás loucos? Paulo está chamando a atenção, olha o que vocês estão fazendo, qual o testemunho que vocês estão dando? Tá? E no versículo 24 ele continua, porém, se todos profetizarem e entrar algum incrédulo ou indouto, é ele por todos convencido e por todos julgado. É diferente. Depois ele vai entrar em questões mais específicas sobre a questão de profetizar. Ele fala de ordem no culto, ele fala, se um está falando, os outros devem ficar o quê? Calados. Entendeu? Deve ter uma ordem. Né? Se alguém está na frente falando, todos os outros se calem, para que a igreja possa ouvir a palavra ali, no caso, a profecia. E ele entra aqui numa questão bem específica. Ele fala, se entrar algum incrédulo ou indouto, e aí a questão aqui, a situação é em eles estarem profetizando. E a profecia, o resultado da profecia que Paulo está descrevendo aqui, ele fala no final do versículo 24. Ele diz assim, depois da profecia, aquele incrédulo, ele é por todos convencido e por todos julgado. Por quê? Versículo 25 ele explica melhor. Ele fala assim, tornam-se-lhe manifestos o quê? Os segredos do coração. Olha só o que a profecia fazia ali nessa questão. O incrédulo entrava, alguém dentro da igreja, né, profetizava, né, dom, e o resultado disso era manifesto os segredos do coração da pessoa. E assim, prostrando-se com a face em terra, a pessoa adorava a Deus, testemunhando, né, que Deus está de fato no meio de vós. A confirmação da palavra, até que nós vimos lá em Hebreus capítulo 2. E você vê que tem um propósito aqui, essa questão da profecia, que Paulo está descrevendo aqui em 1 Coríntios 14.
A função da profecia ali, naquele caso, era expor, né, o pecado, né, da pessoa para que ela pudesse chegar a uma situação de arrependimento, né, do que ela estava cometendo diante de Deus, ou tinha, né, coisas escondidas, que ele fala aqui, ó, segredos do coração. Aí a gente pensa, poxa, se esse era o propósito, né, das profecias, é claro que as profecias também, elas revelavam, né, aspectos específicos do Evangelho de Cristo, né, que se estenderiam a todas as gerações, falando sobre o significado, né, até do batismo, o significado da, da santificação, a necessidade da santificação e todas as coisas, né, de aperfeiçoamento da nossa vida, né, como servo de Deus, né, a lei que Deus deu para a igreja, né. Até Paulo fala em certa ocasião, né, para que seu tardar fique certo de como se deve proceder na casa de Deus, que é coluna e baluarte da verdade. Então, a ordem né, das coisas que se deve fazer dentro da igreja, né, Paulo deixou bem claro, e junto também com Pedro e outros apóstolos, né, esses ensinamentos que, né, foram revelações, né, para todas as gerações. Mas no caso aqui específico de 1 Coríntios 14, como fala de dons milagrosos, tá? A profecia aqui ela tinha algo um pouco mais específico nesse ponto. E ele fala aqui, ó, de tornam-se-lhes manifestos o segredo do coração, e isso era o resultado, a consequência de pessoas que profetizavam corretamente. Tá? Agora, olha que coisa interessante. Paulo chamou a atenção dessas profecias que tornava manifesto os segredos de coração de incrédulos, e isso era uma testemunha, né, que Deus estava presente ali no que eles estavam ensinando em relação a Cristo e ao Evangelho. E agora, nos dias de hoje, será que não seria então necessário que esse tipo de profecia estivesse dentro das igrejas, para que, entrando ali os visitantes, se levantassem pessoas ali no meio da congregação e começassem a falar o segredo de todos os visitantes que estão entrando, porque aqui, 1 Coríntios 14, né, aparentemente que nós estamos vendo. Isso a gente poderia imaginar se a gente negligenciasse o contexto bíblico geral, né, de todas as coisas que foram reveladas depois de 1 Coríntios 14, ao longo da história bíblica, né, décadas de revelações e de procedimentos na igreja. Tá? Alguns pontos eu separei aqui para a gente analisar, para não ficar nenhuma dúvida sobre esse assunto. Vamos prestar um pouco atenção no relato de Hebreus, que foi revelado cerca de 13 anos depois, ali de 1 Coríntios. Tá? Imagina, mais de uma década depois, né, Deus continuava revelando as coisas, né, que os servos de Deus deveriam observar. E vamos ver o que diz aqui em Hebreus 2, por exemplo, no versículo 4. Prestem bem atenção. Ele diz assim, ó, dando Deus, ó, testemunho juntamente com o quê? Com eles, ó, apontando para o futuro, para o presente ou para o passado. Dando Deus testemunho juntamente lá com eles, né? Falando que das coisas que já aconteceu, ó, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então nós vemos que lá no texto anterior, quando ele fala da questão da profecia, deixa eu ver se eu consigo voltar lá. Aqui. Ele diz que no versículo 25 de 1 Coríntios 14, que tornaram-se-lhe manifestos os segredos do coração, e assim, prostrando-se com face em terra, adorará a Deus. E aqui, ó, testemunhando,
né, que Deus está de fato no meio de vós. Então aquele dom milagroso, né, da profecia que expunha, né, o que estava no coração ali dos incrédulos, era um dom milagroso que era uma testemunha, que estava testemunhando, né, que Deus está de fato no meio daquelas pessoas, daquela congregação. Então era algo que era para confirmar, né, que Deus estava ali revelando o plano da salvação dele e que o básico eles já tinham, que era a necessidade de arrependimento, do batismo para a remissão dos pecados, né, que Jesus Cristo é Deus, é o Filho de Deus, que ele foi morto, mas ressuscitou no terceiro dia, cumprindo as Escrituras, tá? E eles tinham como confirmar tudo isso quando eles até expunham pecados de pessoas desconhecidas até então. Era um dom milagroso que apontava para a confirmação do que estava sendo revelado mediante o Evangelho. E lá em Hebreus capítulo 2, ele fala, né, desses sinais e prodígios, que também que era Deus dando testemunho juntamente com eles. O autor de Hebreus poderia falar assim, juntamente conosco, porque era uma coisa que continuava para sempre, né? Mas o autor de Hebreus, ele nem se colocou junto, né, com esses fatos. O autor de Hebreus era um homem pelo qual Deus estava revelando ainda o Evangelho. E mesmo assim, o autor de Hebreus, ele não falou, Deus deu testemunho juntamente com a gente aqui. Não, com eles. Falando lá dos apóstolos. De sinais, prodígios e vários milagres e distribuição do Espírito Santo segundo a sua vontade. Ainda em Hebreus, né? Hebreus capítulo 4, no versículo 12, olha o que diz agora. Ele fala assim, porque a palavra de Deus é o que? Viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. E olha o que a palavra de Deus faz. Penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E é apta para quê? Discernir os pensamentos e os propósitos do coração. É justamente o que aquelas pessoas com dons milagrosos de profecia para expor, né, alguma coisa dos incrédulos, né, pessoas especificamente, né, capacitadas para fazer isso dentro da congregação, agora com a palavra já revelada, ele diz que a palavra de Deus, ela é viva. Olha que coisa interessante. Hoje a gente está vivendo momentos difíceis, né? A gente liga a televisão, só tem contagem de mortos. Fulano morreu e aquela coisa toda, e é um momento muito triste, né? Quando você vai em velório e vê uma pessoa que você conheceu, conviveu, escutou a voz, e você vê a pessoa ali sem a vida. Tá lá só, né, a parte física ali, né, do que sobrou da pessoa, e a pessoa não existe mais. Ela não tem mais nenhuma função para essa vida, porque ela aqui está morta. Ela já se foi. Não tem mais utilidade aquele corpo. Agora, voltando para essa questão de vida e morte, ele diz que a palavra de Deus, ela é viva. Não é uma coisa que já passou, é uma coisa viva. E ele diz que é eficaz, ou seja, ela cumpre o propósito dela. Olha o propósito aí. E ela é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Espada de 2 gumes, a gente sabe que antigamente existiam espadas de várias formas, né? As espadas, às vezes, ela era de um lado, ela era toda reta, e do outro ela tinha aquela lâmina, né? Então, o guerreiro que ia utilizar aquela espada, ele tinha que ter todo cuidado para, quando ele fizesse algum movimento de ataque, ele tinha que voltar ao lado da lâmina para onde ele fosse atacar, porque se ele virasse ao contrário, né, ele
ele não ia ter ali o corte, né? Ali da utilidade ali da espada de cortar, de combater. Agora, a espada de 2 gumes, para qualquer lado ela corta. Os 2 lados dela, ela tem a lâmina. Ela é muito mais eficiente. Entendeu? Então, onde ela toca, ela estraçalha, ela abre, expõe tudo que está dentro. Está tudo para fora, não importa o jeito, entendeu? Então, ele fala assim, a palavra de Deus é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Ela corta tudo. Entendeu? E penetra até onde? Até o ponto de dividir, ó, alma e espírito. Quem consegue alcançar o limiar dessa divisão? Aonde é a divisão da alma e do espírito? Aonde é? Alguém sabe explicar? Mas a palavra de Deus diz que ela consegue dividir. Ela chega lá nesse ponto e consegue dividir a alma do espírito. Juntas e medulas. Olha que coisa assim, extremamente precisa, cirúrgica. Entendeu? Coisa assim, tremenda. E ele é apta para quê? Discernir os pensamentos, ó. Imagina, alguém aqui consegue ler pensamento, que é coisa mais íntimas, né? Mas a palavra de Deus consegue discernir pensamentos e até, ó, sondar corações, propósito do coração. Às vezes a pessoa fala coisas boas, mas por trás, né, tem alguma maldade ali que ninguém consegue perceber, mas a palavra de Deus expõe isso. Ou seja, era muito mais eficaz do que aquelas simples profecias de expor alguma coisinha de alguém. Uma coisa muito mais profunda que a palavra de Deus. Que a palavra de Deus, até como Paulo diz em outro texto, né? Ele fala, não me envergonhe do evangelho, porque é o quê? É o poder de Deus. Agora imagina, é o poder de Deus. E aqui ele fala, né, de uma coisa extremamente profunda, que expõe tudo que está no coração da pessoa. E é só você expor a palavra, né, que você está justamente agindo de forma com que o ouvinte que dá ouvidos à palavra vai ser exposto diante de Deus e diante dele mesmo, né, até as coisas mais profundas do íntimo do coração dela. Então, né, nós vemos que o que aconteceu em 1 Coríntios 14, quando eles tinham, né, pessoas que levantavam e falavam, né, segredos de alguém, aquilo ali era comparado com o que a palavra de Deus faz hoje, né, não tem nem comparação. A palavra de Deus hoje é muito mais eficaz do que essas coisas que eram providenciais e temporárias. A gente não deve voltar para a infância da igreja, para essas coisas, né, que eram até mais carnais em alguns aspectos do que espirituais na sua essência. Tá? Então fica bem claro essa questão de que isso já foi superado e hoje nós temos uma ferramenta muito mais eficaz para esse propósito. Ok? Então, nós vimos o que? O uso apropriado dos dons espirituais recebidos, 1 Coríntios 14. E ainda, sobre essa questão dos segredos mais íntimos do coração, né, serão julgados por Deus, né, pelo Evangelho. Paulo agora falando lá em Romanos capítulo 2, versículo 15 e 16. Diz assim, ó, estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também, ó, a consciência e os seus que? Pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Aquela questão da consciência nos acusa quando nós estamos fazendo algo que desagrada a Deus. Essa questão que ele está expondo aqui. E no dia em que Deus, ó, por meio de Cristo Jesus, julgar o que, irmãos? Julgar o segredo dos homens. De conformidade com o quê? Com o Evangelho. Novamente, essa questão de expor as coisas íntimas, né? Ele coloca isso como algo que vem do Evangelho de Jesus Cristo. A exposição da palavra, ela é testemunha
da consciência e dos pensamentos daqueles que buscam a Deus. E ele fala que no dia, né, em que Deus, por meio de Jesus Cristo, julgar os segredos dos homens, e vai ser isso de conformidade com o evangelho que estava sendo exposto. Não de conformidade com alguém que tem o dom de profecia, de falar segredo de alguém, mas de conformidade com o quê? Com o evangelho. Esse é o poder de Deus. É esse que vai expor diante de Deus e diante de nós mesmos tudo que a gente precisa aperfeiçoar. E não é a palavra de alguém que tem, né, alguma coisa de falar segredo. Já no Novo Testamento tem uma passagem até interessante que Paulo estava numa das viagens dele e tinha alguém, né, falando várias coisas deles, né, que era verdade, né, que eles eram pessoas de Deus e tudo, mas quem era aquela pessoa, né? Era uma jovem adivinhadora, né, que era famosa ali na cidade por adivinhar, assim, detalhes da vida de todo mundo, né? Coisas pessoais ela conseguia, entre aspas, assim, profetizar, né? Profetizar um montão de coisa, revelar um montão de segredo e adivinhar um montão de coisa que ninguém jamais poderia saber. E o que o Paulo fez com essa jovem? Expulsou, né? Que era um demônio, cara. Era um demônio de adivinhação, né? E justamente pessoas ficam buscando, né, esse mesmo espírito para se dizer espiritual, né? Enquanto a palavra de Deus fica meia de lado. Então a gente consegue perceber agora, dentro desses argumentos da própria palavra, essa questão com mais profundidade. Tá? Temos 5 minutos ainda, vamos seguir. Então, né, Deus planejou fazer o quê? Cessar esses dons. Ele tinha um propósito, e cumprindo esse propósito, né, esses dons iriam cessar, como Paulo falou lá, 1 Coríntios 13, no versículo 10. Deixa eu colocar aqui para a gente lembrar. 1 Coríntios 13, no versículo 10, ele diz: quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Uma palavra forte, né? E os dons, né, os dois propósitos dos dons já não, né, são necessários nos dias de hoje. Quais são esses propósitos? Um propósito do dom milagroso era justamente a revelação da palavra, entendeu? Que era uma função específica desses milagres, era confirmar a palavra que estava sendo revelada. Ela deveria o quê? Ser concluída por meio de quem? Essa revelação por meio dos apóstolos. Os apóstolos, irmãos, eles eram ministros de Deus na revelação do Evangelho. Tá? Jesus falou: vocês serão minhas testemunhas. Tá? E deu instruções específicas para esses homens. Ele falou da promessa do Pai, dada especificamente aos apóstolos. Lembra lá no início de Atos? Né? Aquela promessa feita e até, né, o cumprimento de uma profecia, né, principalmente de Joel capítulo 2. E foi cumprida ali em Atos capítulo 1, né, a promessa do Pai que eles aguardaram ali e receberam. E os apóstolos, depois que estavam, né, falando em línguas e impondo as mãos, não as outras pessoas que estavam lá também. É bem perceptível isso, né, no estudo que nós fazemos. E depois, né, em João 14, do 25 a 26, ele fala de todas as coisas. João 14, 25 a 26 diz: isto vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará o quê? Todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Qual é o ponto aqui? A revelação prometida, que seria dada aos apóstolos, foi prometido que eles iriam revelar não
algumas coisas. Né? Ora, apóstolos, vocês vão revelar durante a vida de vocês algumas coisas. E depois, ao longo da história da humanidade, Deus vai revelando outras coisas. Não foi isso que foi dito para eles. Em João 14, diz que todas as coisas seriam entregues aos apóstolos para que eles, né, pregassem no mundo inteiro. Tá? Todas as coisas. E vos fará lembrar de tudo. Né? Tanto é que eles pregavam em vários lugares, né, e até diante de reis e autoridades, e eles não tinham as escrituras ali para ficar consultando, não. Né? Hoje a gente vai pregar a palavra, a gente leva a nossa Bíblia, né, e qualquer dúvida a gente abre lá, né, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, a gente tem aqui já as nossas anotações. Eles não tinham isso tudo. Era o Espírito Santo que ia conduzindo, né, até as coisas que eles deveriam dizer, o Espírito Santo que conduzia tudo. E em João 16, né, do 12 ao 13, né, completando, ele diz assim, ó: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Né, naquele momento, claro. Quando vier, porém, ó, o Espírito da verdade, né, que Jesus enviou, lembra? Não vos deixarei órfãos. Ele vos guiará em algumas verdades. Não, ele fala aqui novamente, ó, toda a verdade. Completo. Lembra? O perfeito, o completo, o pleno. Ele vos guiará em toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. E vos anunciará as coisas que hão de vir. Coisa maravilhosa, né? E isso os apóstolos foram, né, capacitados, instruídos, né, na revelação do Evangelho em toda a verdade. Então, quando os apóstolos, né, em toda a vida deles que eles estiveram aqui, eles entregaram tudo o que era necessário em relação a essa questão de revelação. Tá? E como é que eles confirmaram essas revelações de toda a verdade? É só lembrar de Hebreus capítulo 2. Dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e sinais, né, e milagres, segundo, né, a vontade de Deus. Então, né, eles precisavam ouvir toda a verdade de Jesus, né, que Jesus ainda não podia contar naquele momento. Agora, se de fato os apóstolos, né, tivessem recebido apenas parte da verdade, como eu falei, né, alguma coisa da verdade, então Jesus seria, nesse caso, um mentiroso. Porque Jesus prometeu que eles receberiam toda a verdade. Tá? E esse ponto é importante a gente ressaltar, porque essa questão de revelação, ela incide nessa questão da vontade de Deus, do plano de Deus para a salvação, né? Das coisas que Deus precisava revelar para que as profecias se cumprissem em toda a verdade revelada. Porque a função da profecia é justamente revelar a vontade de Deus para a nossa vida. E justamente os apóstolos fizeram esse trabalho. E foi prometido a eles que durante a vida deles, que não seria uma vida perpétua aqui na Terra, todos os apóstolos já se foram, mas a promessa, o ponto é que a promessa que foi feita para eles por Jesus é que eles receberiam do Espírito Santo, de Deus, e revelariam, né, eles teriam a revelação para nós de toda a verdade. Não sobraria nada para, depois dos apóstolos, ainda precisar revelar outras coisas, ok? É justamente o que nós vamos ver na última parte, né, desse assunto, se Deus permitir, na semana que vem. Nós vamos entrar um pouco mais, né, de detalhes sobre esse aspecto de revelação em relação a toda a verdade, em contraste do que muitas pessoas hoje dizem que estão revelando coisas que Deus quer revelar, contradizendo o que o próprio Deus diz na palavra, que os apóstolos já teriam recebido toda essa verdade.
nós vamos entrar em questões mais específicas, com textos mais claros, desse ponto que nós chegamos hoje aqui. Tá? Eu espero que tudo que foi dito aqui hoje, né, é bastante informação, eu sei, mas tudo que foi dito aqui hoje, os textos utilizados, os irmãos possam, né, ter compreendido. Tá? Essa aula tá sendo gravada e é disponibilizada, e depois eu coloco o link lá no nosso grupo, tá? Para que os irmãos possam rever, né, os argumentos que foram apresentados, os textos, e possam comparar, né, com a própria leitura nas Escrituras com as informações que foram compartilhadas aqui. Tá? Chegamos no final dessa aula já, e eu só queria chamar a atenção, aqui na palavrinha final, é que, né, os irmãos que estão aqui ministrando o estudo e expondo a palavra, tá? É importante, irmãos, que... É claro que a gente não tem um tempo aqui, a gente separa só 1 hora, entendeu? Então a gente não tem como abrir para conversar e para ouvir, né, as coisas mais profundas, algumas questões. A gente quer respeitar bastante o horário. Mas é importante, né, durante a semana que segue, né, os irmãos que participaram dar algum feedback, algum retorno, tipo assim, poxa, eu estou entendendo bem, eu estou compreendendo. Ou não, poxa, tem uma parte que eu ainda não ficou claro para mim. É importante esse retorno, é justamente para que você entenda, né, se você está conseguindo ser claro ou não. Imagina, né, se coloque assim no lugar de alguém, né, que está transmitindo alguma coisa, transmitindo alguma informação. E aí você está transmitindo a informação para outra pessoa. Imagine você fazendo isso. Você está falando para outra pessoa. E a outra pessoa está ouvindo. E aí você termina, né, o argumento, você apresenta os textos, aí termina. Aí se você não ouve nada da outra pessoa, como que você sabe que ela está sendo edificada ou que você está sendo claro? É importante existir esse retorno. Independente do irmão que esteja apresentando o estudo, sendo aqui ou sendo em outros lugares, é bom a gente dar uma posição. Olha, eu estou compreendendo, estou entendendo sim. Tem algumas coisas que eu preciso ler mais, tem algumas coisas que eu vou rever, vou observar, ou tem algumas perguntas ainda sobre o que já foi falado. Nós temos um grupo lá para isso. Então é bom, durante a semana, esses assuntos apresentados aqui nesse tempo tão curtinho, isso ficar repercutindo para a gente compreender. Tá bom? Então o microfone aberto aí para os irmãos quiserem apresentar mais algum ponto para a gente poder encerrar.